É com alegria que eu cumprimento a todos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando a posição que os irmãos estão em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e versículo de número 14. Somente esse versículo da Palavra de Deus, vamos meditarmos juntos nesse culto de domingo, culto da família, onde já louvamos a Deus, já adoramos ao Senhor junto com a orquestra, coral, conjunto, outros que também ministraram louvor, como o pastor Petrinho e Monildinha. E agora vamos então estar olhando um pouco mais para a palavra de Deus e abrindo nossos ouvidos e os nossos corações para que a palavra penetre nas nossas vidas. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar mais uma vez, querido Pai. Na tua presença, nós estamos aqui juntos, diante de Ti, diante da Tua palavra, que é a verdade, Senhor. E agora pedimos a orientação Sua, do Teu Espírito Santo. Nos usa como um canal, como instrumento de bênção para a igreja, para cada um que está aqui, Senhor. Assim nós pedimos, no nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Podem estarem assentados por bondade. Sou grato a Deus por estar aqui entre os irmãos, revendo boa parte que nós já conhecemos e também vendo rostos novos de pessoas que estão aqui servindo a Deus, junto com o pastor Roberto, nosso pastor, vice-presidente do campo, também pastor Davi. Deus abençoe. Prazer estar junto com vocês. Pastor nos solicitou, e a pedido do pastor é uma convocação que nós estivéssemos aqui ministrando a palavra de Deus nessa noite, nesse culto. E nós então estamos aqui para obedecermos o chamado do nosso pastor e com alegria fazemos isso diante da presença de Deus. E é algo interessante, porque nesta manhã eu estava aqui na igreja, no batismo, e o pastor sempre escala alguns na hora para ministrar no batismo também. Eu observei que o pastor foi até ali, e quando eu saí da igreja para ir para minha casa, que eu fui embarcar no veículo, e veio um sentimento que eu estaria pregando aqui, mas eu achei que ia ser bem para frente. E não foi, era hoje mesmo. E aí eu falei para o pastor Pedrinho, fiquei numa luta, porque quando veio o sentimento, a mensagem também que Deus queria que eu pregasse é essa. Então eu estou diante de Deus, nós temos liberdade para dar glória a Deus, mas se nós não der, se vocês só ouvirem, eu já saio daqui sabendo que eu cumpri o meu dever aqui nessa noite, diante da presença de Deus. É um texto bem conhecido, mas porém que nos chama para próximo de Deus, faz nos aproximarmos cada vez mais da presença de Deus. Quando eu estou olhando nesse texto, só para nós pensarmos, logo vamos entrar no assunto, esse texto está trazendo uma palavra da parte de Deus, que Deus se revela para Salomão, segunda vez que Deus se revela para Salomão, depois da inauguração do templo em Jerusalém. E Deus coloca para Salomão, dizendo que se o povo se afastasse da presença de Deus, até mesmo errasse, pecasse, e até se voltasse até outros deuses, Deus ia castigar a nação de Israel. Deus ia impedir que a chuva descesse, não haveria chuva, a terra então não ia produzir mantimento, e eles iam entrar em dificuldade e até mesmo em crise. Até mesmo que se eles saíssem sendo levados cativos. Porém, Deus abre, aqui podemos dizer que uma porta de escape. E Deus diz que no meio de tudo isso, ainda que as pessoas tivessem se afastado dele, ainda que as pessoas tivessem agora tomado outro caminho, ainda que estivessem sofrendo por algumas dificuldades dos seus próprios caminhos, mas Deus abre uma porta dizendo algo muito importante. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos,
eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está abrindo uma grande porta para as pessoas se aproximar novamente e retornar a Ele e estar debaixo da bênção de Deus. E é isso que eu quero falar, porque a Bíblia mostra, aqui é um texto do Antigo Testamento, mas que traz uma mensagem atual para nós também. Por quê? As próprias mensagens de Jesus Cristo, quando Ele pregava, Ele sempre chamou o povo para o arrependimento, para que se voltasse a Ele, para que deixasse os maus caminhos. E Jesus também ensinou o povo como que deviam andar na presença deles. Jesus ensinou que o povo devia andar humildemente na presença dele. Jesus ensinou também que o povo precisava sempre estar buscando a sua face, e o povo precisava estar sempre orando e se convertendo então dos seus maus caminhos. Então essa mensagem, tanto ela está no Antigo Testamento, como também tem base no Novo Testamento, por isso que nós podemos pregar muito seguro desse texto e fazer uma aplicação nesse culto que nós estamos. Eu coloquei aqui algo dentro para nós pensarmos juntos. Eu coloquei um tema: vivendo de maneira que possamos agradar a Deus. E esse deve ser o projeto maior na vida de cada um de nós vivermos de tal maneira que nós possamos agradar a Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós procurar vivermos de forma que possamos agradar a Deus. Mas para isso, eu coloquei aqui umas anotações: para nós vivermos de maneira que possamos agradar a Deus, precisamos trilhar o caminho da humildade, ou até mesmo da humilhação diante do Senhor, e não esquecer do caminho da oração, e reconhecer que precisamos trilhar o caminho do arrependimento e o caminho da conversão na presença de Deus, para que nós possamos agradar a Deus. Então nós precisamos, pelo mínimo, trilhar esses 3 caminhos que são caminhos importantes na vida de uma pessoa: o caminho da humildade, o caminho da oração e o caminho da conversão, do arrependimento, para que nós possamos viver de uma forma que agrade a Deus. Porque se eu fosse fazer uma pergunta aqui nessa oportunidade, para que nós possamos entender melhor o texto da palavra de Deus, se eu perguntasse hoje aqui, quem não pecou ainda? Se eu perguntasse quem não pecou, levante a mão hoje aqui nesse culto, quem não pecou. Não estou falando de pecados gritantes, mas eu estou falando de pecados que nós cometemos quase que todos os dias, com palavras, em pensamento, com atitudes, estamos errando. Por isso que nós precisamos trilhar o caminho do arrependimento e o caminho da conversão diariamente, para nós ter uma vida que agrade a Deus e uma vida cristã autêntica na presença de Deus. E o primeiro que nós queremos pontilhar aqui, então nós precisamos trilhar esse caminho da humildade, ou até mesmo da humilhação na presença de Deus. É claro que para nós cristãos, essa palavra é aquela graça específica desenvolvida no cristão pelo Espírito Santo de Deus, em que tudo o que tem e deve, sabe que deve-se a Deus, que opera de uma forma dinâmica ao seu favor. Ele então se submete voluntariamente a Deus. A humildade então é essa virtude que faz nós reconhecer que tudo, vamos usar o termo, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, se possuímos algumas coisas, é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, ou seja, o favor de Deus continua estendido sobre a nossa vida. Temos as qualidades, temos o nosso esforço, mas a humildade é esse reconhecimento, quando nós sabemos que se nós possuímos alguma coisa, mas é porque a graça de Deus permanece sobre a nossa vida. E claro que nós sabemos que diante da presença de Deus existem alguns tipos de graça, mas nós vamos pontilhar pelo mínimo 2. A graça que nós falamos de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum, ela se desenvolve diariamente, e todo ser humano está debaixo da graça comum, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, para justos e para injusto. A chuva desce para justo, mas a chuva também desce para o injusto. Então todos estão debaixo da graça comum. Mas porém nós que servimos a Deus, nós estamos debaixo de uma graça ainda maior. Ou seja, qual é essa graça? É a graça salvadora, que é o favor imerecido, aquilo que nós não merecia, mas Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, abriu a porta para que nós estivéssemos debaixo dessa graça, a graça salvadora, o favor imerecido. Por isso que nós precisamos trilhar o caminho da humildade, reconhecendo que tudo que nós possuímos, o que somos, nós dependemos dele. É porque vem dele, é porque ele tem nos dado condições e tem nos dado graça. E quando eu olho para isso, o próprio Jesus usou algumas palavras
que se nós olharmos muitas vezes assim sem prestar atenção, nós vamos achar que Jesus está se referindo a outro termo, porque ele usa algumas palavras dizendo, no sentido, ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Quando Jesus está usando a palavra pobre de espírito, ele não está falando nada menos do que isso, que está falando daqueles que são humildes, porque o pobre de espírito é aquele que sabe reconhecer que Deus é Senhor, que Deus é soberano, e que a graça de Deus está sobre a vida dele. Por isso que ele está dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, para nós termos o reino de Deus, nós precisamos trilhar o caminho da humildade, porque senão nós não podemos. O próprio Jesus diz, bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre de espírito, que é humilde, porque ele pode então participar e fazer parte do reino de Deus. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia, Tiago deixa algumas orientações para nós sobre a verdadeira humildade. Quando nós olhamos no capítulo 4, versículo de número 6, da Bíblia Sagrada, Tiago está dizendo assim, antes da maior graça, diz Deus, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Antes da maior graça, diz Deus, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O que esse texto quer dizer para nós entender que antes da maior graça, que a palavra graça eu já coloquei aqui dizendo que é o favor imerecido, aquilo que nós merecemos, mas Deus estende essa graça para aqueles que são humildes, que reconhecem que dependem, que precisam, aleluia, dessa graça de Deus. Mas antes da maior graça, Deus rejeita sempre o soberbo, Deus rejeita, mas Deus estende a sua graça para aqueles que são humildes. Alguém chega a interpretar dizendo assim, que como o que quer dizer isso? Que aquele que é humilde, a Deus estende a sua graça, e como se diz, Deus pega e bate nas costas dele, vai levando ele, vai ajudando ele, vai conduzindo ele, dizendo, vai porque eu te ajudo, vai porque eu vou conduzindo, eu vou te protegendo, eu vou te segurando. Mas porém para o soberbo, Deus coloca a mão no peito e diz, você só vem até aqui, daqui você não passa, você tem que parar por aqui, porque a Bíblia está dizendo que Deus resiste, Deus está resistindo o soberbo, que nenhum de nós venha a ser soberbo, mas que nós possamos reconhecer que Deus é Senhor, que nós somos servos, que temos que trilhar o caminho da humildade, porque é a Bíblia que está dizendo que Deus resiste o soberbo. Deus põe a mão no peito e diz, até aqui você veio. Pode até aqui chegar a tua arrogância, até aqui chegar a tua presunção, mas daqui você não passa, porque quando Deus estende a mão para rejeitar o soberbo, para resistir o soberbo, Ele não passa dali. Aleluia, por isso nós temos que trilhar o caminho, aleluia, da humildade na presença de Deus, nós caminharmos reconhecendo isso na presença de Deus. Por isso, eu olho bem para os textos bíblicos, é tão lindo o texto, tão simples, mas quando nós olhamos a mensagem do Evangelho mesmo, é clara e é simples para nós. Pedro disse algo muito interessante, ele diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluia, para que seu tempo Deus exalte. Há uma colocação muito importante nesse texto, que está dizendo para nós estar sempre debaixo da mão de Deus. Porque é interessante, porque quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós estamos protegidos, nós estamos seguros, aleluia, nós estamos guardados até do tentador, nós estamos guardados até mesmo do inimigo da nossa alma, porque o próprio Pedro continua dizendo que é para nós estar humilhados debaixo da potente mão de Deus, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando aqueles que ele pode tragar, mas aquele que está protegido debaixo da mão de Deus, ele está seguro, ainda que o inimigo ande em derredor, mas a mão de Deus está protegendo o seu redor, está sobre a sua vida, e ele está protegido, ele está seguro. Por isso que vale a pena nós trilhar o caminho da humildade, sempre se humilhando debaixo da potente mão de Deus, porque muitos que deixaram o caminho da humildade, já saíram debaixo da mão de Deus, e foram surpresos pelo adversário, pelos laços do inimigo, pelas artimanhas do inimigo, e já muitos não estão até no nosso meio, mas nós que estamos aqui, temos que reconhecer que precisamos trilhar o caminho da humildade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos estar atentos para isso, trilhando esse caminho da humildade, ou até mesmo quando preciso da humilhação, na presença de Deus, se humilharmos e reconhecer que somos pó, que somos falhos, que somos pecadores, mas estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso, que abre uma porta de escape para nós.